Cá estamos nós de novo com mais um programa, A Minha Caminhada com Deus. E hoje nós vamos continuar a falar com a pastora Selma, que vem lá do Brasil. E ela já falou que ela demorou bastante tempo para ter este encontro com Deus, mas sempre dentro dela ela teve esta sensação que alguma coisa faltava. Então, olá outra vez. Olá. Vamos continuar a nossa conversa. Uhum. Então, achei muito interessante mesmo, né? Que mesmo muito novo sentiu, eu preciso de Deus, a vida não pode ser só isso. E como é que ele chega a Deus, né? É esta sensação que eu sempre tinha, né? Sim, sempre foi essa sensação, era um vazio muito grande e eu não entendia, né, se eu tinha nascido, tinha que ter um objetivo, né? Tinha que ter um propósito. E embora não era esse nome que eu tinha, né? Por que eu estou aqui, né? Nesse lugar, né? Então isso foi me levando a buscar, né? Buscava Deus na igreja, com a minha família, né? Mas ainda não estava não era ali, né? Era uma igreja católica. Procurou andou muitos caminhos. Muitos caminhos, né? E aí não era aquilo, né? Até que finalmente tive lá um encontro com 19 anos, né? Vi que ali era um lugar que tinha Deus, mas como não tive um acompanhamento, acabei me afastando e aos pouquinhos depois... Era um afastamento, nem era um afastamento de Deus, era um afastamento que já não ia lá, então, quer dizer... não tinha realmente não estava ali mesmo estabelecida em nem sabia que estava a andar num caminho. Exato, exato. E aí me afastei, com 27 anos, né, foi que um tio meu teve ali, né, um sentimento ali de falar comigo, com a minha irmã, e foi que eu comecei essa caminhada, né? E foi muito interessante, porque logo de seguida também, né, comecei a igreja, comecei a evangelizar, a servir a Deus, porque era também algo que então que você era muito tímida, né? Muito tímida. Sim. E até entrou num curso assim de qualquer coisa de teatro, né? Que estava a dizer, né? Pronto. Foi. Resultou ou não? Resultou? Resultou muito pouco, né? Muito pouco, sim. Só quando era obrigada. Quando era obrigada, mas não teve lá muito... E aí, como também era do mundo, né? Então tinha umas coisas também lá que me incomodavam. Falei, isso aqui também não é para mim, mesmo assim, quer dizer, mesmo não sendo crente, a pessoa, você já sentia... Não é isso que eu quero. Começava a ter umas conversas estranhas, eu falei, puxa, né? O meu intuito era ir lá para eu poder ser mais falante, né? Ter mais coragem de falar com as pessoas, não ser tão tímido. Mas começou a ir para uns caminhos também que ali também já deixei, já surgi de lá, falei, não vou mais nesse lugar também, então não é isso. Fiz até uma apresentação. Cheguei ainda a fazer uma apresentação, mas dali começou a ir para uns caminhos que eu não gostei. Eu falei, não é isso para mim, não. E aí pronto, né? Quando eu comecei a ir à igreja, estava ali um tempo, mas será que é só isso também? Né? Eu via as pessoas ali, né, nos bastidores e ajudando, né? Tinha lá os obreiros. Eu falei, mas como é que eu posso também ajudar, né? Porque aí era a minha conversa interna com Deus, né? Eu falei, poxa, Deus, eu quero ajudar, eu estou aqui, o Senhor me salvou, né? O Senhor me tirou de uma vida horrível que eu tinha. Você sentiu uma mudança na sua vida? Como que sentia mudança na sua vida? Eu tinha aquela tristeza que eu tinha, aqueles questionamentos foram se dissolvendo. Então eu já tinha alegria. Porque, nossa, eu ia à igreja, né, todo dia tinha reunião nessa igreja, né? Um dia, segunda-feira era tal, terça-feira era tal. E eu estava em todas, porque eu podia estar, já tinha terminado a faculdade, né? Então já tinha disponível a parte da noite. Então eu trabalhava durante o dia, mas já estava naquela ansiedade de ir à noite. Então eu ia, participava ali e tal, reunião de sexta-feira e tal. Aí eu ficava muito ansiosa que no sábado tivesse alguma coisa para eu poder ir lá participar também. Então tudo isso mudou a minha vida, né? Porque eu tinha prazer. A sua vida, a sua família também, né? Exato. Aí a minha família também começou a igreja, então isso também me dava muita alegria. A gente começava ali no café da manhã, falava de Deus. Então, aquilo para mim, eu chorava escondidinho de alegria. Da alegria, né? De alegria, porque eu falava, puxa, Deus, obrigada, porque o Senhor está ajudando toda a minha família. E já via mesmo a diferença na minha mãe, no meu pai, né? Deles estarem seguindo um caminho, porque até então eles viviam a vida
sem sentido, né? Trabalhava, ia para casa, fazia comida, comia, dormia. E ali não, a gente já ia à igreja, olha, né? Nossa, você viu que o pastor falou de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então a gente já tinha um assunto ali falando dos personagens bíblicos e como a vida podia ser transformada. E aí orávamos ali para a nossa família, né? Então era muito gostoso. E aí começou realmente a ter esse sentimento, né, de fazer algo mais, né? Sim. Poxa, Deus está mudando a minha casa. E ali eu já também tive a cura. Mas é interessante que Deus coloca mesmo coisas no seu coração, né? Primeiro procura a Deus, depois não, este não é bem o lugar. Exato. E depois então tem que fazer mais, isto também não chega, estou aqui, mas precisa mais qualquer coisa. É verdade. É algo interno, né? É algo muito interessante. E aí eu tive a cura do que eu tinha lá, né? Uma gastrite bem aguda, passava mal, ia para o hospital e tudo. E eu comecei, quando determinado tempo, eu falei, nossa, eu não estou sentindo mais dor. Foi assim. Não foi assim um momento específico, quer dizer... Eu percebi que eu falava, pô, tanto tempo já não tenho mais dor. E já comia, porque com a gastrite não podia comer nada ácido, não podia comer nada de fritura, não podia comer. E eu já estava ali comendo, nem percebendo, e não sentia mais nada, né? E eu falei, poxa, Deus, obrigada, né? Vi ali que Deus estava realmente se transformando. E vi a transformação na minha casa, da minha irmã também, que era bem mais tímida. E ela já estava ali, né, participando das reuniões. Então, a alegria no meu coração era muito grande, né? E aí eu queria fazer algo para Deus. Eu falei, Deus, como que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer? E foi quando, né, uma irmã da igreja me chamou para evangelizar, né? E aquilo me deu uma alegria, nossa. Mas a primeira sensação não era assim, evangelizar, tem que ir lá para fora, falar com as pessoas? Eu tive um receio, né, porque falei, olha, mas eu não sei falar, né, eu tenho vergonha, eu não entendo a Bíblia, né. Ela falou, não, pode ficar tranquila, você fica comigo, você vai aprendendo, né. Então eu ia atrás dela, né, o que ela fazia, eu fazia, né, eu fui aprendendo, e às vezes, né, ela falava e vinha alguma palavra assim que eu pudesse falar, porque eu falava, Jesus te ama, né. E era o que eu tinha, né. Jesus é muito bom e ama muito Jesus. E a pessoa, ok, bom para ti. Então ali eu fui desenvolvendo, né? E aí orava, às vezes a pessoa deixava entrar na casa, né? E orava pela casa, mas eu sempre muito ouvinte, né? E falava mesmo, mas eu ficava ali prestando atenção, porque eu falei, pô, vai chegar um momento que eu também posso ser que eu que tenha que estar ali falando, né? Então eu ia aprendendo, né? E isso me ajudou bastante a desenvolver mesmo, né? E poder servir a Deus. Então isso me alegrava o meu coração. E aí passado aí algum tempo, foi quando eu conheci meu marido, né? Ele era um grande evangelista, ele é que dava cursos de evangelismo, então aquilo me achava o máximo. Porque eu falava, nossa, então foi assim, amor à primeira vista. Não, eu achava ele muito entendido, porque todos lá era reverendo, né, nessa denominação. Os reverendos, olha, se tiver dúvida, fala lá com o Marcos. Fala com ele que ele... Então a gente saía em turma. Nessa época já não era mais de 2 em 2, saía em turma, ia para parques, ia para... Então a gente saía, aí e eu ficava ouvindo ele falar e aquilo eu achava, eu aprendia, né? E passado algum tempo a gente ia lá e era sempre muita gente, o lugar era muito grande, então a gente estava... Mas chegou um tempo que a gente ficou mais junto, né? Para fazer alguns trabalhos mais específicos, a gente começou a ficar mais junto. Aí nesse ficar um pouco mais junto, aí foi que começou ali, né, os dois já eram mais velhos, né, já estava ali com mais de 30 anos, ele também, e aí a gente... E você queria casar, tinha sonho? Exato, tinha sonho, porque eu falava, Deus, eu via meu pai e minha mãe, né, tiveram um casamento ali exemplar, na minha casa eu não via eles brigarem, via eles sempre unidos, sempre fazendo tudo junto, e eu falava para Deus, puxa, eu também quero ter um casamento, né? Que seja um casamento, que seja um exemplo, né? Já que estou na igreja, né? Eu quero que o meu casamento, as pessoas olhem para o meu casamento e eles veem que essa instituição, ela é sagrada, foi o Senhor que criou, né? Porque já existia muitos divórcios, muitas separações, e as pessoas já falando que a instituição do casamento era falida. E eu falo, não, Deus, a tua palavra fala isso, e foi o Senhor criou o casamento, logo lá em Gênesis, né? No meu pouco entendimento ali que eu tinha da Bíblia. E ali eu comecei a fazer a quarta dimensão, né?
comecei a imaginar, falei, puxa Deus, eu quero meu marido assim. Quer dizer, você foi fazer a quarta dimensão depois de conhecer ou antes? Foi antes. Ok, foi antes. Não foi depois, eu quero assim, como que ela era assim? Era fácil, né? Não, foi antes. Como eu imaginei fisicamente, Sim. né, como eu gostaria, e como em termos de caráter, Sim. né? Eu queria mesmo que fosse um homem de Deus, um homem que fosse compromissado com a igreja, com Deus, que não fosse uma pessoa ali que estivesse só ali por mais um. Não, Sim. eu falei, não, eu quero realmente um homem que seja fiel ao Senhor, Sim. né? Não é uma coisa para brincadeira. Eu já estava ali com mais de 30 anos, Sim. né? Eu falei, Deus, eu não quero ali, né? Não estou brincando de viver, né? Ainda mais na tua casa. E ali, pronto, fiz ali a minha imagem e eu declarava ali Gênesis, né? Que Deus tinha feito a esposa para o marido como ajudadora. Então, Deus, eu quero ser ajudadora do meu marido. E que ele seja um homem como o Senhor criou, né? Sim. Então isso eu ia declarando sempre ali na minha comunhão com Deus. Não tinha o conhecimento que eu tinha de ter comunhão com Deus, né? Era devocional, né? Na época a gente chamava de devocional. E aí foi quando eu comecei a ficar mais perto do meu marido, eu vi que as coisas começaram a bater. Né? Epa, parece que tem ali com a minha listinha, sim, né? Dá um clique. checklist, né? Checklist. Então, eu via, puxa, né? Ele é assim, assado, fisicamente também e tal. E aí foi batendo as informações, né? E ele também, a gente conversava muito e tal. E aí foi que a gente começou a ficar mais próximo, e a gente viu que tinha algo que a gente pudesse mesmo ter uma caminhada junto. Sim. Então aí pronto, a gente estava nessa dominação, então a gente ia abrir igreja aqui, abrir igreja lá, e eu sempre estava com ele, né? E aí finalmente ele teve essa percepção, a gente conversava muito, né? E a gente queria algo mais. Falei, puxa, mas tem algo mais. Mas então vocês já casaram, né? Ainda não tínhamos, a gente estava namorando ainda. Estava namorando, sim. E a gente queria algo mais. Não, algo mais com Deus. Sim. Né? Falar, poxa, mas ainda tá faltando alguma coisa, né? Como ele, eu admirava muito ele, né? Admiro muito ele. Ele lia muito, a gente conversava, e poxa, mas a gente precisava seguir alguma coisa que tivesse um pouco mais profundidade, né? A coisa do discipulado, né? Sim. E aí fomos lá falar até que ele teve um sentimento ali, que Deus falou que ali era um momento que podia, para finalizar ali com aquela denominação. Então a gente foi lá falar com o pastor, né, que era o dirigente, e ele deu a bênção de primeira. Ele falou, olha, eu abençoo vocês, e Deus vai mandar vocês para um lugar que realmente seja a vontade dele. E a gente começou a buscar, a gente não tinha um local ainda. Não tinha? Não Pronto, tinha. Sim. Fomos numa denominação, fomos em outra, até que teve um dia que ele teve um sentimento que ele foi numa livraria, e essa livraria tinha o PDC do apóstolo. O livro. O livro, que é um livro antigo, que era um reloginho. E ali ele buscou e a gente olhou aquela foto do apóstolo e falou, nossa, a primeiro lugar que eu tinha ido, o apóstolo tinha passado nesse lugar. E eu falei, nossa, eu conheço o apóstolo Jorge Tadeu. E aí a gente começou a falar, puxa vida, e a gente começou a ler o livro, aquilo, nossa, como isso é bom, né? Como que é, né, ter comunhão com Deus, como é que é isso? E aí fomos buscar uma igreja, né? E aí, lá em São Paulo, tinha uma igreja que era na Interlagos, e fomos lá falar com o pastor, né? Ele nos recebeu muito bem e a gente começou a ir lá. Só que lá ficava muito longe, a gente morava, São Paulo é grande, né? Então a gente morava num lado, a igreja era totalmente do outro. Para chegar lá era 2 horas para poder chegar. Aí tinha uma igreja que tinha recém se unido à Igreja Maná e era pertinho de casa. O pastor, inclusive, morava na rua acima da onde eu morava. Sim. Então eu falei, não, nada é coincidência, né? E começamos a ir lá. Aí lá e começamos como irmãos, né? Porque nessa outra igreja o meu marido já era praticamente pastor, tal, mas lá começamos tudo do zero, né? Começamos a participar e fomos fazendo a caminhada, fizemos cursos, tudo. E aí foi quando a gente casou na Igreja Maná, né? O bispo lá na época fez lá o nosso casamento e aí foi quando a gente foi enviado. Passou 1 ano, mais ou menos, fomos enviados para Interlagos, que foi quando houve o treinamento ali
né, de líder, né, de pastor e tal. Então foi uma caminhada que a gente foi conhecendo o que era discipular, grupo familiar, né? Então a gente começou a ter os grupos familiares. Eu sempre ali do lado do meu marido como ajudadora, que era esse o que eu tinha colocado para Deus. Deus, eu quero ser ajudadora do meu marido, né? Como está na tua palavra. Então sempre estava ali com ele apoiando. E fomos, né? Fizemos os cursos, fomos, mesmo como diácono já tinha lá grupo familiar, ajudava ali o pastor na igreja, cuidava ali da livraria e tal, né? Então foi algo que isso, só de ver, né? Aí o apóstolo foi ao Brasil, a gente conheceu. Então ali nós nos completamos. Vimos que realmente havia uma diferença em servir a Deus nesse compromisso de evangelizar e fazer discípulos, né? De acordo com a palavra de Deus. Então você dá muita importância, né? De discipular, de ajudar a acompanhar o novo convertido, porque já passou por uma situação que não foi acompanhado. E a pessoa ficou afastada, ficou sem ir, né? Quer dizer, sem dar conta, foi se afastando. Então, depois também já ficou bem acompanhada, então, bem discipulada, então faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque é muito importante a pessoa chegar numa igreja e ter alguém lá que vá acompanhá-la, que vá ajudá-la. Então, o grupo familiar é muito importante, né? Porque ali você está como se fosse mesmo uma família, né? Então, você vai poder participar, você vai tirar dúvida, né? Como toda semana você tem uma lição nova. Então, tudo isso para a gente foi algo que foi um romper mesmo de ver quanto que as pessoas podem ser ajudadas de uma forma mais completa, né? Não era tão superficial, né? Não ficava, porque você só aceitar Jesus e você só ir à igreja é um tempo, né? Mas tem mais que isso, né? Sim, na verdade você passou por isso, né? Exatamente. Porque estava assim todo, mas eu quero fazer qualquer coisa, então... Não dá para ficar ali. E justamente o fato, poxa, Jesus morreu por mim na cruz, né? E o meu papel aqui, né? Então eu precisava passar o meu testemunho para outras pessoas, né? A minha vida tinha, né, que ser um testemunho, as pessoas olharem para mim e ver Jesus em mim, né? Então eu fazia de tudo, né? E aí, inclusive também no trabalho, né? A minha vida fui crescendo Você profissionalmente. Estudou o quê? Fiz administração de empresas, né? E então sempre trabalhei na área administrativa, né, das empresas. E isso também foi um romper até com o apóstolo na época quando eu entendi o dízimo. Eu dizimava, né? Mas sem entendimento. Quando o apóstolo ensina, né, no livro lá de finanças e nas pregações, que eu fui entender o porquê do dízimo e da oferta, a minha vida financeira mudou totalmente. Eu comecei a fazer o meu salário todo ano. E é o que eu faço até hoje, né? Então eu comecei a fazer, a semear quanto eu queria ganhar. Porque até então eu tinha o entendimento do dízimo dos 10%. E que eu estava ali, né, devolvendo a Deus e pronto. Mas quando eu percebi que eu estava ali semeando, honrando a Deus, porque Ele tinha me capacitado, a inteligência que eu tinha, o conhecimento, né, foi Deus que deu para mim. Então, eu simplesmente estava ali, era uma gratidão, né, é uma gratidão dizimar a Deus, é ofertar a Deus. Então, isso tomou uma dimensão na minha área financeira totalmente. Eu saí de um estágio, né, que eu vivi a minha infância, muito pobre, muito precária, para uma outra vida transformada, né? Sem ter que ficar fazendo conta, né? Sem ter que ficar ali mendigando, mas ali tendo abundância. Então, a minha vida financeira profissional, né? Porque aí eu comecei a ter honra no meu trabalho. Hoje eu sou diretora de uma empresa, praticamente eu cuido da empresa, né? O dono da empresa mora fora do país. Então, ali eu vi a honra de Deus na minha vida por servi-lo, né? E por eu ser testemunha dele naquele lugar. Então, através da minha vida, né? Deus poder se usar do meu dia a dia para honrá-lo. Então, foi mudança familiar, mudança na minha saúde, mudança nas minhas finanças. Então, você vê a transformação que foi seguir a Deus, né? E fazer a vontade de Deus. E realmente
a forma como a Igreja Maná nos leva, nos dá o entendimento através da palavra, isso foi um marco na minha vida. Sim. Né? O que é que você acha que é que a pessoa fica para ficar focada? O que é muito importante que a pessoa nunca pode esquecer? Ela não pode esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Que ela precisa mesmo ter compromisso, né? Com Deus, né? Ela não é uma brincadeira que eu vou aceitar Jesus e aí eu vou um final de semana, Deus sabe, não. Eu tenho compromisso porque Ele me salvou, né? Ele me tirou da lama do pecado e eu posso dizer por mim, né? Por ter vivido isso, né? A vida que eu tinha antes de conhecer a Deus, embora eu tivesse aquele desejo, mas eu ainda não tinha tido oportunidade, e quem eu me transformei depois que eu aceitei Jesus. Né? Então, é o ter o compromisso com Jesus, é saber que Ele é a palavra e que eu preciso estar nessa palavra diariamente, eu preciso criar fé na minha caminhada com Ele, a partir da minha comunhão com Ele. E aí eu consigo andar com Deus, né? Viver a vida que Deus tem para mim aqui na Terra. Né, e ser um testemunho dele. Acho que mais que tudo, eu preciso ser testemunho dele. Né, isso é algo que ferve no meu coração, em tudo que eu vou fazer. Isso está dando testemunho de Deus? Isso que eu estou fazendo é correto? Né? Eu me questiono, né? Então, como eu tenho essa conversa interior desde criança, né? Eu falo, Deus, está certo. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa errada, me mostra. Né? Se tem alguma coisa oculta na minha vida que eu estou desviando dos teus caminhos, me mostra. Então, eu entendo, né, que é o ter compromisso com Deus e eu ser exemplo dele a cada dia na minha vida. Então, é muito importante, o compromisso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aí a pessoa fica focada e não... é mais fácil para a pessoa ficar focada o que é que está aqui a fazer na Terra, porque na verdade esta é a sua dúvida, né? Desde o início. O que é que eu estou aqui a fazer? Né? A vida é só isso. Então, encontrou o Jesus que mostrou-lhe o caminho e o propósito da vida, por que é que está aqui. Exato. E aí a minha vida tomou outra dimensão, né? Sim. Hoje eu questiono o que eu posso fazer mais para ajudar. Sim. Né? Continua a questionar. Está lá dentro, né? Está dentro, é o ser, né? Mas eu sempre estou ali falando, Deus, o que eu tenho que fazer mais? Né? Então eu sempre estou ali nessa questionando, justamente porque eu quero agradá-lo, né? Porque puxa, o que ele fez por mim, né? É só de imaginar o que Jesus sofreu pela minha vida, né? É algo que eu tenho muito forte dentro de mim. Eu não posso viver de qualquer jeito. Não posso viver como se não existisse amanhã. Hoje tem que ser importante, amanhã tem que ser importante para Deus, para eu estar fazendo a vontade dele. Então é ter um compromisso e em tudo ele está em primeiro lugar. Né? Compromisso e, quer dizer, vocês entraram na igreja também por causa do livro do PDC, né? Exatamente. Preparação diária de um cristão. Exato. Então, quer dizer, é a base de tudo? É a base de tudo. E ter a comunhão com Deus nos sustenta. Né? Você tem ali a palavra, Deus fala com a gente. Então, não ter a comunhão com Deus por ter. Sim, né? Sim. Ali uma... Sim, é uma regra. Uma regra. Tem que fazer isto, tem que orar tantas Ave Marias e tantas Pai Nossos e agora tem que fazer o PDC. Não pode ser assim. Tem que ser algo realmente do coração, que você tenha mesmo o desejo de falar com Ele, né? E não é uma regra, né? Como a Bispo falou, tem que ser algo natural, né? Louvando a Deus, lendo a palavra, alimentando aquilo, né? Meditando naquilo, né? Como está lá em Josué 1:8, dia e noite, né? Mas às vezes você pensa que você tem que estar lá com a Bíblia, né? Mas você tem aquilo no teu coração, né? Você estou ali no meu dia, né? Meu dia começa lá muito cedo, estou no trabalho. Sim, porque, quer dizer, não está se pregando, não é pastor, não está a tempo integral, quer dizer, tem o seu emprego. Tem um emprego, então ali são desafios que acontecem durante o dia. E eu estou no mundo. Sim. Né? Então são coisas que acontecem que eu preciso discernir o que é certo e o que é errado. E quem vai me dar esse discernimento? É Deus. Então isso, já logo cedo, eu já vou declarando, né? Tenho ali o meu tempo com Deus, mas durante o meu dia inteiro eu estou ali. Deus, eu tenho que fazer essa decisão. Me mostra o que é certo e o que é errado. Né? São desafios diários. Sim, não, né? O cristianismo, uma coisa é domingo e outra é durante o trabalho. Não dá, é todo dia. Sim. Ser cristão é você ter atitudes, decisões diárias, né? Então, isso é muito importante, porque quando você está fortalecido na palavra, né? De ter comunhão com Deus, de falar com Ele, de buscar Ele durante o dia, de ter aquela palavra que está ali no teu coração o dia inteiro,
tudo isso é uma diferença. Sim. É uma diferença muito grande, porque até é muito interessante porque às vezes o dono da empresa, ele sabe, né, e ele é muito interessante porque ele veio se converter por eu estar ali falando de Jesus para ele, né? E eu fiquei muito feliz quando ele veio falar comigo. Então, muitas vezes, decisões de grandes negócios que ele vai ter, a primeira pessoa que ele fala é comigo. Sim. Então, ele é brasileiro ou não? Brasileiro que vive lá fora? Ele vive, ele é brasileiro, vive nos Estados Unidos, mas nasceu mesmo no Brasil. E ele me chama, né? Olha, Selma, tenho que fazer tal negócio, está indo por esse caminho. Ora lá comigo, ora em concordância e vê se tem alguma coisa que está dando errado e tal. E Deus usa, né? Usa-se dessa situação e muitas vezes, olha, Marta, está acontecendo isso, tal. E a gente tem hora que ele decide não fazer, tem hora que decide fazer. Sim. E eu creio que é o poder de Deus mesmo, porque eu falo, Deus, o que eu estou fazendo nessa empresa? Sim. Então, você, na verdade, quer dizer, porque às vezes um homem de negócio, penso eu, né? Às vezes tem a vida muito separada. Uma coisa é a vida da igreja, outra é o negócio. Entretanto, e não pode ser assim, de jeito nenhum. Tem que ser uma coisa só. Tem que ser junto. E ainda mais um homem de negócio que tem tantos desafios, Sim. né? E isso é importante, ele discernir, né? Reconhecer a voz de Deus, né? Sim. Entender qual é o caminho que ele deve ir. Porque uma atitude errada, uma decisão errada, pode vir abaixo todo o trabalho de anos, né? E a gente trabalha muito com esse entendimento. Deus mostra qual é o negócio que está correto, qual o projeto que a gente pode seguir e Deus dá o discernimento, porque Ele... E também, quer dizer, a pessoa está trabalhando no mundo, no meio dos negócios, então há esta atração, também engano das riquezas também, que muitas vezes... Na verdade, você também começou, né? Queria mais dinheiro, é por causa disso, né? Então, isto é uma força real. Uma força real. Especialmente para um homem de negócio, penso eu, né? Um empresário. Exato. É muito forte, porque vem oportunidades, né? Sim, então, isso. Exatamente, e essas oportunidades vêm com uma imagem, né? Que ali é muito boa, né? Mas muitas vezes por trás, aonde pode ter alguma coisa que vá ser errado, né? Então, isso é onde eu peço muito discernimento de Deus justamente por isso, que esse negócio venha, se realmente for para haver um crescimento e for para ajudar, que venha dar certo. Se for errado, que haja qualquer coisa que já abra os olhos do nosso entendimento para que isso caia por terra. Então, na verdade, sendo empresário, né, a pessoa tem que estar muito perto de Deus. Muito perto de Deus. Não é uma coisa separada. Não é apenas... Tem essa chamada para fazer dinheiro para trazer para a igreja. Não. Tem que ter o discernimento de Deus, tem que estar muito guiado por Deus. Um homem de negócio, muito mais porque ele é rei, né? Sim. Ele está ali na igreja porque os sacerdotes estão ali para ajudá-los. Então, para ele realmente estar debaixo dessa vontade de Deus, precisa ser guiado por Deus. Dá lá uma palavrinha para empresários que estão a assistir. Empresário, você que está assistindo, siga Deus, né? Deus é que vai guiar o seu negócio, né? Assim como o nosso apóstolo fala, é o nosso sócio. Deus tem que ser o nosso primeiro sócio. Então, a partir da orientação que Deus te der, né, você vai ter prosperidade no teu negócio. Então, isso é que Deus espera de nós. Se Ele deu a capacidade para você ser um empresário, é porque Ele espera que você vá andar no caminho dele. E é isso. Muito obrigada, Selma. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima.